Every single day, I'm gonna make something great. That's my... Olá, tudo bem com vocês? Então, conforme eu falei, né, hoje eu vou falar um pouco sobre o meu pedido de adoção na vara da infância e juventude daqui de Santa Luzia. Então, quando eu me casei com meu marido em 2015, uns 6 meses depois que nós nos casamos, nós começamos a falar, nós falamos sobre filhos antes mesmo de casarmos. Aí, uns 6 meses depois, nós conversamos sobre adoção, porque na família do meu marido e na minha família, nós temos filhos adotados, né? No caso, o meu marido, ele não foi adotado legalmente, mas os pais dele se separaram, o pai dele conheceu uma outra pessoa e eles se relacionaram e levou a criançada toda. Então, a dona Bernadette acabou adotando de coração os filhos do meu sogro. E a minha irmã, a Decilane, ela também tem 2 filhas adotivas, não legalmente. São sobrinhas do marido dela, o José Carlos, e eles adotaram essas meninas porque elas eram de uma cidade chamada Procami, um nome assim. E elas vieram para Belo Horizonte e começaram a morar com a minha irmã na fase mais difícil, que foi a fase da adolescência. Hoje todas as 2 já estão casadas, a minha irmã tem a Laila, que é minha sobrinha também. Então, a Laila é biológica, a Maressa e a Larissa são filhas do coração e são minhas sobrinhas do coração. Então, eu casei com meu marido tem 3 netas que também são minhas sobrinhas do coração. Me chamam de tia, eu amo demais. Então, em 2016, nós estávamos conversando sobre adoção e eu falei com ele assim, eu quero adotar. E ele falou assim, não, amor, eu também quero, porque... Aí, né, a história que eu acabei de falar, que ele foi adotado. Então, eu conversei com uma amiga minha, Aurete, e ela era conselheira tutelar na época, e perguntei pra ela, como é que eu faço? Eu e meu marido tá querendo adotar, e como é que eu faço? Eu não sei como é que funciona isso, porque na internet tem muita informação. Ela falou comigo assim, Sandra, você vai lá na vara da infância, aqui de Santa Luzia, que fica no fórum, né, dentro do fórum de Santa Luzia, e lá eles vão te dar uma relação de documentos. E eu e meu marido, nós fomos lá no mês de maio, pegamos a relação desse documento, é muita coisa. Os documentos normais que nós temos, identidade, CPF, comprovante de endereço, aí tem que tirar aquele nada consta, aí tem um outro para ver se você não tem nenhum processo na justiça, e tem o atestado médico de sanidade física e mental. E na época eu perguntei para a Aurete, o que eu faço? Eu vou, em particular, eu vou pelo SUS? Ela falou assim, não, vai pelo SUS, porque tem mais credibilidade. Então eu fui, acordei cedo, fui no posto, marquei a consulta médica, foi muito bacana, examinou eu e meu marido, nós somos juntos no mesmo dia, examinou nós 2, e fez lá o atestado lá de sanidade física e mental, e eu juntei aquela papelada toda, e levei no fórum no mesmo, tipo assim, 4, 5 dias depois. Eu corri com esses documentos porque eu já sabia que era uma coisa demorada. Levei essa documentação no fórum, a partir daí eles me deram o número de um processo. E em outubro de 2016, nós recebemos uma intimação para comparecer em uma reunião que teríamos com a juíza lá no fórum. Então eu fiquei assim, e agora, né? Fiquei bem apreensiva, aquela coisa toda. E nós fomos nessa reunião no mês de novembro. Aí chegou lá, tinha muita gente. Do lado de fora, estava marcado para as 8 horas da manhã, mas na verdade nós entramos, era quase 9 horas da manhã. Então eles fizeram um lanchinho, foi uma coisa bem aconchegante. E nessa reunião, ela foi o dia todo. Hoje me parece que aqui em Santa Luzia, me parece que aumentou esse período, né? Um dia só mais. Então nós chegamos lá, encontramos com vários pais, né, pais adotivos, e um grupo chamado GADA, que eu faço parte dele, é o Grupo de Apoio à Adoção daqui de Santa Luzia, que hoje eles têm até o GADA Jovem, que são jovens, muito bacana, uma coisa muito legal. Aí nós tivemos nessa reunião, e eu fiquei
eu sou meio tímida para algumas coisas, falar sobre mim e tal. Eu tenho um pouco de dificuldade. Aí lá, nessa reunião, nós tivemos que nos apresentar, fizeram um círculo, nós nos apresentamos, eu conheci a psicóloga, a assistente social, o pessoal do GADA. Aí mais tarde, uma das primeiras coisas que eu me lembro que aconteceu foi um pai e uma mãe, nesse dia só foi o pai. Ele falou do processo de adoção dele. Ele adotou 3 adolescentes, 2 meninos e uma menina. Então contou aquela história toda pra gente. Aí chora, é muito choro, muita lágrima, mas é muito gostoso. Aí contou aquela história toda e depois cada um de nós tivemos que ir lá na frente contar a nossa história, o porquê que a gente estava adotando. E uma das coisas que eu me lembro assim claramente foi que quando eu fui lá na frente, eu contei a minha história, casamento, que eu já contei anteriormente aqui. E aí eu fui e falei, e a gente tinha que falar, né, o que a gente queria, o perfil que a gente queria adotar. Então eu falei o perfil que todo mundo fala, né, gente, de 0 a 3 anos. Falei, não, eu tenho vontade de adotar uma criança de 0 a 3 anos. Aí eu tinha tido um sonho, antes de entrar com a documentação, que eu estava com a bebê no colo e era uma menina. E eu sou canhota, então essa menina estava no meu braço, do lado canhoto. Aí eu falei assim, não, eu quero que seja uma menina. Aí contei o sonho, né, que eu tive com essa criança no colo, uma menina muito bonitinha. Tem coisas que a gente não esquece, ela estava de rosinha, biquinho, então não tem como eu esquecer. Ok, contamos a história, cada um contou a sua, aquela choradeira que é muito choro, a gente se emociona muito, são muitas histórias bonitas. E pessoas que estavam entrando novamente na fila para poder estar adotando novamente. Aí, mais tarde, a psicóloga fala algumas coisas também, a assistente social eles contam algumas coisas não muito boas, de crianças que são devolvidas, de conflitos e etc. Mais tarde, quase que por último, veio a juíza. Acho que a juíza veio depois do almoço. E a juíza veio falar sobre adoção, como que é o processo, o tempo de espera na fila, o índice, né, de adoção aqui em Santa Luzia. E o que me chamou mais atenção na juíza foi ela falando sobre a adoção em si. Porque às vezes a pessoa acha que a adoção é você ir ali, pegar uma criança, trazer para sua casa. Ah, eu não gostei desse menino não, esse menino é chato, vou devolver. Não é assim que funciona. Porque emocionalmente a criança fica abalada, os pais ficam abalados. Então é uma decisão que tem que ser muito bem pensada, porque é um filho. Ele pode não nascer da nossa barriga, mas ele nasce do nosso coração. Assim é a criança também, por isso que eles se resguardam tanto assim quando vai um casal para poder visitá-los e eles se resguardam, ficam meio que na deles. Isso ainda não aconteceu comigo, porque eu continuo na fila. Então a juíza falando que a criança, ela fez até o gesto, sabe? Assim, eu achei super interessante que ela fazia o gesto que a criança, ela não saía da barriga, sabe? Fazia o gesto assim de parto. Ela não saía da nossa barriga, mas que ela não era gerada na nossa barriga, mas que a partir da hora que você adotou, era como se essa criança ela tivesse saído da barriga. Então, assim, aí eu fui vendo, né, que é uma coisa muito séria, é uma coisa muito importante, que para mim é sério, para a criança é mais sério ainda. E que quando nós tomamos essa decisão, eu já tinha certeza, até por causa do histórico com a minha irmã, com as minhas 2 sobrinhas, Maressa e Larissa, adotiva, a história do meu marido, que na verdade foram 11 com ele, né? O total de 11 irmãos que a dona Bernadette criou, educou eles, como se tivesse saído da barriga dela. E ela é uma pessoa extremamente amorosa. Depois disso pegou um sobrinho que também era filho, sobrinho do meu marido, sabe? Então ela pegou mais uma criança, hoje ela cria também a neta. Então, assim, é uma mulher que nasceu com o útero no coração. Não sei se, né, fica legal eu falar isso.
Mas a adoção é uma coisa muito séria, é uma coisa muito demorada. Eu entrei na fila, eu anotei mais ou menos aqui, eu entrei na fila mais ou menos, foi no dia 16 de fevereiro de 2018, então levou 2 anos, 16, 17, 18, 2 anos, quase 2 anos para eu poder entrar na fila. Então, depois dessa reunião que nós tivemos, que é para, eu falo assim, uma reunião para a gente aprender a ser pai e mãe. E, na verdade, é quase isso, porque a gente vê relatos bons, a gente ouve relatos ruins, então é uma experiência que a gente tem, assim, é muito incrível. Então, eu até fiz umas anotações para eu não esquecer, né? Depois que nós tivemos lá, nessa reunião com a juíza, um tempo depois, nós recebemos isso, eu ficava louca, sabe, gente? Eu ficava louca. Eu entrava no site do TJ todos os dias para ver, ó, esse processo está andando, o processo está andando. É uma lista enorme que está lá. O processo está andando, não, esse negócio está parado. Então, a assistente social, ela esteve aqui em casa. Não, primeiro nós fomos na psicóloga. Aí chegou lá na psicóloga, a gente apreensiva, né, com medo, ai meu Deus do céu, se eu responder alguma coisa errada, será que eu não vou conseguir entrar? Então chegou lá na assistente social, elas nos deixam, assistente social e a psicóloga, elas nos deixam muita vontade. Então assim, foi como se eu estivesse na cozinha da minha casa conversando com meus amigos. E nós nos sentimos muito bem à vontade. Então são perguntas básicas que eles nos fizeram. Quanto tempo de casado, como nós nos conhecemos, como que, apesar de nós termos pouco tempo de casado, nós já nos conhecemos há muito tempo. Aí pergunta sobre a família do meu marido, pergunta sobre a minha família, eles perguntam se a sua família está sabendo que você está entrando com pedido de adoção. E é claro, a gente tem que ser bem transparente nessa hora, porque afinal de contas a gente está conversando com uma psicóloga, né? E o nosso corpo, ele fala aquilo, fala as coisas. Muitas vezes a gente acha que não, mas o nosso corpo, ele fala, e eles observam muito isso. Mas é uma coisa super tranquila, uma coisa super gostosa. Eu fiquei muito feliz em ter ido lá para poder conversar com elas. E aí, a assistente social, ela esteve aqui em casa em 2017. Então, em 2017, a gente esteve com a psicóloga. Aí eu perguntei na época, mas quanto tempo que vocês vão demorar aí lá em casa? Porque tá demorando muito. Na hora que terminou a reunião, eu ainda fui cara de pau, eu falei isso com a psicóloga. Aí ela foi lá e olhou e falou assim, não, só tem um casal na sua frente. Então eu imaginei, 15 dias, né? E aquela aflição toda, mas demorou um pouco mais de 15 dias. Aí uma certa sexta-feira eu acordei e falei, não vou arrumar casa não, aqui é só eu e meu marido, a casa tá limpa, não vou arrumar casa não. Aí o que eu fiz? Arrumei a casa. Normalmente, né, passar um pano, aquilo que nós, donas de casa, sempre fazemos, né? Aí limpei a minha casinha, legal, fiz almoço, lavei roupa, tudo normal. Aí de tarde, meu marido ele sempre vem em casa tomar café, porque ele trabalha aqui perto. Então meu marido sempre chega por volta de 4 horas da tarde. Então na hora que deu umas 2 e pouca, eu falei, vou fazer um bolo. Nisso eu ponhei as roupas, joguei tudo em cima da cama para poder dobrar. Aí a campainha vai e toca, aí eu com o bolo no forno. Eu faço muito bolo, meu marido gosta muito. Aí eu com o bolo no forno, fui lá, na hora que eu vi o carro e vi assistente social, eu já ri de orelha a orelha, né? Yes! Aí falou assim, tô indo, vou só prender minhas cachorrinhas, porque eu tenho 2 bênçãos aqui em casa, que são a Malu e a Nina. Mas elas são cachorras boazinhas, elas não mordem ninguém, não. Só se elas não gostarem da pessoa. Aí, desci a escada correndo, aquele lá, o bolo no forno, né, e o café, e eu fervendo água de café, pra fazer o café pro meu marido. Aí ela chegou e eu toda eufórica, ai, que bom que você veio e tal e tal. Aí trouxe ela aqui pra dentro de casa, já, né, a Sandra apressada que eu sou, né? Trouxe ela aqui pra dentro de casa, já, essa aqui é a minha sala. Aí ela olhou a sala, não fala nada. Meu quarto. Esse aqui é o banheiro do quarto. E ela só anotando, mas muito receptiva, muito bacana. Aí mostrei pra ela o outro banheiro, mostrei o meu pequeno escritório. Aí vim pra cozinha, aquele cheirinho de bolo, né? Aí eu morri de medo do bolo queimar também. Mas nem tinha problema se ele queimasse nessa hora, não. Aí e eu tinha colocado no portão daqui de casa que eu tava vendendo bolo de pote. Aí ela falou assim, você tá fazendo bolo pra vender, bolo de pote? Aí eu falei com ela assim, não, eu tô fazendo bolo pro meu marido, ele gosta muito de bolo.
e tal, e eu nem pra dar um bolo de pote pra ela que eu tinha na geladeira, mas a gente fica tão eufórica que não lembra de fazer isso. Aí apresentei a casa toda, e na hora de vir no quarto, que é esse que eu tô nele aqui, as roupas tudo em cima da cama, eu fiquei meio sem graça, né? Falei, ai meu Deus do céu, e agora, né? Aí falei com ela assim, eu lavei as roupas aqui, mas não deu tempo de dobrar, não, mais tarde eu dobro, minha casa tá uma bagunça. Aí ela falou comigo, não, sua casa tá muito organizada, a gente já foi em casa que eu nem vou comentar, então eu já até imaginei, né? Aí ela saiu daqui de casa, eu, ai Deus, muito obrigada, ela na minha igreja, falei, contei, aí eu fiz o bolo, e eu fiz isso, ela chegou lá, tava aquele cheirinho de casa de mãe, com bolo no forno, café, água de café no fogão. Aí, beleza, né? Aí a Sandra eufórica, nada daquele negócio andar, e todo dia eu lá na internet olhando. Aí eu vou olhar esse negócio uma vez por semana, nada do negócio, 30 dias parado, 2 meses parado, fui lá, falei, não, vou lá lá na vara da infância, isso aí tá errado, ué. Aí cheguei lá na vara da infância, cacei a juíza, que eu não sou trouxa, né, fui lá da juíza, só que ela não tava não, viu gente, eu achei o assistente da juíza, aí eu cheguei lá e falei, ô, deixa eu te perguntar um negócio. No dia que a gente teve a reunião com a juíza aqui, ela falou que se caso a gente achasse que estivesse demorando o processo, que a gente podia vir aqui e falar com ela, que ela dava uma olhada, e ele falou assim, não, a juíza não tá aqui não, mas pode me dar o número do processo. Aí deu o número do processo pra ele, fiquei na internet, né, Aí o negócio foi lá pro Ministério Público, tá lá no MP. Aí tá demorando o MP, 2 meses, 3 meses, não, fui lá no MP também. Cheguei lá, ó, é o seguinte, eu entrei com pedido de adoção, eu já passei pela reunião, já fui na psicóloga, já foram na minha casa, esse negócio tava na mesa da juíza com um tempão, agora tá aqui tem um tempão, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Aí o rapaz disse, não, é porque não sei quem é que leva o documento por fora, gente, é tudo um negócio colado no outro. Tava de férias. Aí eu falei, não, olha esse negócio aí pra mim e tal, aí dei o número do processo pra ele de novo. Gente, eu sei que no outro dia esse negócio já voltou pra mesa da juíza, mas demorou, tá? Aí eu sei que depois eu recebi uma outra intimação para a gente poder levar novamente o atestado de antecedentes criminais, mais um outro atestado para saber se a gente tem algum processo. Alguma coisa assim, eu esqueci o nome do documento. Aí, beleza, falei com meu marido, nossa, a gente leva esses documentos tudo, ainda tem que levar esse negócio de novo, nem sou. Mas a Sandra apressada foi lá na memória, fui na Lan House, a menina tirou para mim e já peguei esse papo. Não, vou levar esse negócio agora, acabar com esse negócio de uma vez, deixa meu marido doidinho, coitado. Aí fomos lá no fórum, deixei a documentação lá, aí no dia 16 de fevereiro de 2018, eu entrei para a fila da adoção. Em 2019, eu fui lá na psicóloga e pedi para ela aumentar mais 2 anos no meu pedido. E eu esqueci de falar também, quando nós estivemos com a psicóloga, ela foi nos orientando como é que fazia, porque lá nem constava a idade que eu tinha pedido. Na época foi de 0 a 3 anos, que fosse uma menina. Cor indiferente, então eu não escolhi que seja branca, que seja morena, que seja japonesa, que seja índia, nada. Então nós colocamos lá. Em caso de gêmeos também nós aceitaríamos. E depois nós aumentamos o perfil para 0 a 5 anos. Então, no dia 16 de fevereiro desse ano de 2020, eu fiz 2 anos que eu estou na fila. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Então eu estou com 2 anos e 5 meses na fila. É uma coisa demorada, não tem jeito. O meu processo ele foi totalmente demorado. Teve gente lá que entrou depois de mim com 6 meses já estava resolvido. Então eu não sei o porquê. E como nós estamos na região metropolitana de Belo Horizonte, então é mais demorado ainda, né? Porque aqui não tem maternidade, não nasce criança aqui em Santa Luzia. Então é mais difícil ainda. Mas está nas mãos de Deus. Essa é a minha história com o meu pedido de adoção meu e do meu marido Rony, né? Eu não posso esquecer, gente, meu marido estava do meu lado o tempo todo, tá? É porque às vezes, quando a gente vai falar da gente mesmo, a gente só fala do eu, a gente acaba esquecendo. Mas o meu marido, o Rony, ele estava comigo em todos os momentos, na reunião, com a juíza, correndo atrás indo lá com a cara de pau de ir na sala da juíza, de ir lá no Ministério Público, de ligar para a vara da infância, que eu também ligava para a vara da infância, tá? Para reclamar porque que meu processo estava preso lá na vara da infância. Então, o conselho que eu tenho que dar, corre atrás, não fica só esperando, não. Se você tem como fazer isso, se você não pode ir pessoalmente, pega o telefone e liga, o direito é seu, sabe? Porque nós ficamos muito ansiosos
para poder andar a documentação, porque a gente sabe que é uma coisa muito longa, muito demorada aqui no Brasil, não sei como que é nos outros lugares. E então essa é a minha história e do meu marido Rony com relação ao pedido de adoção. É claro que na hora que o meu telefone tocar, né? Porque a gente só espera o telefone tocar. Todo dia, Senhor, meu telefone vai tocar. Não, eu quero ouvir assim, o seu filho ou a sua filha, sabe? Porque também a gente colocou menino ou menina, tá bom? Então, quando esse telefone tocar, com certeza, eu tendo autorização, eu conto para vocês a história, porque eu tenho que ter autorização para isso. E eu pedi o grupo de apoio do Gada, eu conversei com a Ana, eu chamo ela de Ana Gada, para saber se eu podia contar esse relato aqui. Ela falou que eu podia contar. Então, se vocês quiserem, vocês moram aqui na região de Santa Luzia, ou que vocês quiserem alguma coisa, saber alguma coisa, eu posso estar passando o telefone do Gada para vocês. Vocês podem procurar lá no meu Instagram, Sandra Zeferino Santos, @SandraZeferinoSantos. Lá no meu Instagram, você vai lá no privado, lá e me chama que eu te respondo, tá bom? Ou aqui no comentário mesmo, você pode me perguntar. Se for uma coisa tranquila de responder nos comentários, eu vou responder. Se não, você vai lá no meu Instagram, @SandraZeferinoSantos, e me pergunta lá porque eu vou responder para você, tá bom? Então, essa é a minha história. Se você gostou, dê aquele like, ativa aquele sininho lá, sabe? Para fazer blim, 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 notificação, ok? Beijo pra vocês, tchau, tchau, até o próximo vídeo.